Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar do super-homem. Será que você é um super-homem? Será que você deseja ser um super-homem? Claro que eu vou falar de Nietzsche neste vídeo. Antes de entrarmos aí no mérito da nossa discussão, né, da nossa conversa, peço a você que acompanhe, que você que acompanha aí o nosso trabalho pelo YouTube, que se inscreva no canal, no J Literato. Nós sempre estamos publicando aqui conteúdos interessantes, sempre prezando aí pelo conhecimento, sempre tentando transmitir a vocês as divícias aí do conhecimento, da filosofia, da literatura, as ponderações do dia a dia, etc e tal. Também curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, não é? Com seu círculo de amizades, e também não esqueçam de acionar aquele íconezinho que tem um sininho, né, das notificações, para que você receba, não é, todas aí as informações sobre nossos conteúdos. Gente, hoje eu quero falar de um tema filosófico que eu acho incrível, que eu acho libertador em muitos sentidos, tá? Que é sobre o super-homem ou o além-homem do Friedrich Nietzsche. Eu tenho uma admiração muito grande por Nietzsche, eu sempre estudo Nietzsche, né? Eu acho um filósofo, um filósofo que foi responsável por uma ruptura de padrões muito importante. E lá pelas tantas, não é, lá no seu famigeradíssimo livro Assim Falava Zaratustra, ou Assim Falou Zaratustra, Nietzsche traz o conceito do super-homem, ou do além-homem, aquele que transcende a própria natureza humana e se torna assim um ente superior em relação aos demais. Gente, eu sempre digo, você inclusive tem essa biografia do Nietzsche aqui, eu acho que eu já mostrei para vocês em outras oportunidades, tá? Que é do Rudiger Safransky, que é um biógrafo do Nietzsche, assim, um dos mais precisos, uma biografia maravilhosa. Vale a pena, você que quer compreender um pouco Nietzsche, né, deve lê-la. Bom, gente, como estava dizendo, sempre que falamos em Nietzsche, é importante deixar claro que um conhecimento prévio e até robusto dos gregos e de todo um arcabouço filosófico anterior, não é, que precedeu a Nietzsche, é muito importante. Por quê? Porque se você for começar a ler Nietzsche do nada, sabe, eu nunca li filosofia, vou começar a ler Nietzsche, você vai ali, claro, absorver coisas legais, coisas interessantes, mas você não vai compreender, vamos assim colocar o busilis da coisa, o cerne da questão, tá? Por quê? Gente, o Nietzsche, ele vem, tá? Inclusive nós temos até aquela alcunha da filosofia do martelo, porque o Nietzsche ele vem quebrar uma estrutura milenar de filosofia. Né? O Nietzsche vem quebrar padrões, conceitos que foram colocados, especialmente e preconizados, especialmente pelos gregos. Então, se você pega, por exemplo, o Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche ali ele só não chama Sócrates e Platão de santo, não é? Ele acaba com Sócrates e Platão. E o porquê disso? Gente, toda a filosofia ocidental anterior a Nietzsche, ela sempre foi, digamos, ela sempre teve como sustentáculo ou como fulcro, não é, valores abstratos, valores morais, né? Você pega Sócrates, por exemplo, que foi retratado por Platão em seus diálogos. Sócrates nunca escreveu nada, tá, gente? Se alguém disser assim, Sócrates escreveu isso, esse cara tá de rolo, porque Sócrates não escreveu, quem escreveu foi Platão, tá? Inclusive eu tenho aqui, cadê? A República, né, que são diálogos maravilhosos escritos por Platão, e aqui nós temos absolutas referências a Sócrates, inclusive como um dos protagonistas como o protagonista principal desses diálogos, né? Então, Sócrates, Platão, Aristóteles depois, e todos os estoicos, tudo, veja que a virtude era muito cultuada, não é? Portanto, elementos abstratos e superiores, que de certa forma resignavam, submetiam os seres humanos, os homens, não é, aos seus alvedrios, né? Submetiam os homens à sua autoridade. Portanto, os homens eles eram pautados
ou eram definidos de acordo com aquilo ou de acordo com a forma que eles se portavam em relações a valores morais. E aqui entra com muita força o próprio cristianismo, a moral cristã, não é verdade? Então a pessoa ela só teria uma vida ética e digna se ela estivesse de acordo com esses padrões metafísicos, com esses padrões morais elevados, etéreos, abstratos. Quando Nietzsche começa a escrever, ele vem dizer que tudo isso é uma enganação. Ele vem dizer que tudo isso é uma ilusão, não é? Porque os homens são fracos e precisam dessas, o que ele chama de muletas metafísicas, né? Então Nietzsche também traz o conceito de amor fati, né? Se não me engano, está lá na Gaia Ciência, que é uma das obras de Nietzsche, um livro maravilhoso, a Gaia Ciência, hein? Muito bom. Ele traz a noção de amor fati, que vou tentar traduzir aqui, é o amor pela vida, é o amor por isso aqui, é o amor pelas nossas relações, não é? Relações humanas, amor pelos nossos sentimentos, pelas nossas pulsões. Ele traz também o conceito de vontade de potência, que é aquela pulsão que nós temos enquanto puros seres humanos. Então Nietzsche ele vem dizer o seguinte, que é isso que importa. Você tem que ver o aqui, o agora, não é? E não se entregar ao alvedrio de forças superiores ou de preceitos morais e abstratos, né? Então ele começa a fazer uma série de críticas, ele fala, por exemplo, o seguinte, Nietzsche ataca muito a Igreja Católica e há uma confusão muito importante, especialmente aqueles que não conhecem direito Nietzsche. Veja que Nietzsche nunca faz um ataque propriamente dito a Deus, a figura de Deus, né? E nem mesmo a própria crença da pessoa. O que Nietzsche ele opugna, o que ele ataca de forma muito veemente é a moral cristã construída especialmente pela Igreja Católica, né? Então ele chega, quer dizer, há ponderações correlatas, por exemplo, um cristão, né, portanto ali submetido à Igreja Católica, que impinge a ele valores morais superiores, ele vai amar o seu próximo, ele não vai roubar, ele não vai difamar, não porque ele sente que deve fazer isso, mas porque se ele não fizer, ele vai queimar no inferno, né? Então Nietzsche também coloca essa questão, né, que esses valores morais abstratos, eles apenas colocam medo na pessoa e a pessoa tenta se tornar uma pessoa boa, não porque ela quer ser boa, mas porque há algo superior que a punirá se ela assim não se proceder, né? Então Nietzsche começa a minudenciar essas questões e realmente a atacar com muita pungência tudo isso, né? Então ele chega a dizer o seguinte, que aquele que se entrega a essas muletas metafísicas, tá? E eu disse isso sobre a moral cristã, mas não é apenas a moral cristã, é qualquer valor abstrato que impede o ser humano, que impede o homem de fazer o que ele quer, de viver a vida, de viver o amor fati, né? E para ele todos estão resignados a isso. E esse é o motivo de sua indignação filosófica, né? Então ele disse que quem assim procede, quem assim se comporta, está negando a morte. Por que está negando a morte? Ora, porque depois vai ter alguma coisa. E se eu não for bom aqui de acordo com esses preceitos morais que me impõem, eu vou para um lugar ruim depois da morte. Então ele nega a própria morte. E se ele nega a própria morte, por via de consequência, ele nega a própria vida. Porque a vida em Nietzsche reside em vivê-la tal como ela é, né? E aqueles que se amparam em muletas metafísicas não vivem a vida e, portanto, não são dignos, são pessoas indignas, né? Nietzsche coloca isso em suas obras. Inclusive, eu até vou fazer uma menção interessante. Quer dizer, Nietzsche usa muito o termo niilismo, tá? Vocês devem ter ouvido falar em niilismo, nihil, né? Vem do latim nada, negação, né? O termo niilismo, nós temos que compreender ele com duas definições distintas. Uma definição geral e uma definição de Nietzsche, né? Porque Nietzsche ele acaba invertendo o sentido. O niilismo, por essa definição geral, especialmente para a moral cristã e etc.,
é aquele que nega os preceitos morais, que nega os preceitos superiores e vive a vida tal como ele quer, assim como Nietzsche preconiza. Esse seria um niilista. Mas Nietzsche vem e dá um outro significado, né, para o termo niilismo. Talvez ele não dê outro significado, mas ele inverte o significado. Ele diz que o niilista mesmo, portanto, uma pessoa desprezível, é aquele que nega não os valores superiores, mas o que nega a vida. Né? Então ele inverte o conceito. Né? Então quando Nietzsche chama alguém de niilista, ele está dizendo que esse niilista, né, ele mantém, portanto, aqui o aspecto negativo do termo, mas não é o que nega o valor superior, é o que nega a vida. Né? É o que nega a vida para atender valores superiores. Ele faz essa inversão. E uma vez o professor Clóvis de Barros, numa palestra maravilhosa sobre Nietzsche, falou sobre isso. Ele falou, e olha, o Nietzsche nem avisa, você tem que interpretar e compreender o que ele está dizendo. Né? E agora vamos chegar aqui àquilo que eu propus, né? Quem é o super-homem? Tá? Então, lá no Assim Falou Zaratustra, Nietzsche ele traz o conceito de super-homem. O super-homem para Nietzsche é aquele que consegue se desvencilhar dessas amarras abstratas e morais e viver a sua vida de acordo com as suas pulsões, né? Reconhecendo a vida como um todo, com sofrimentos, com tristezas, com angústias, com alegrias, com prazeres, né? Com conquistas, tudo, mas desde que esteja aqui, né? Quer dizer, portanto, valorando o amor fati, este é o super-homem. Portanto, o homem que para de temer a imposições abstratas e morais e passa a viver a sua vida, assumindo as suas responsabilidades, né? Este é um homem que vai além do próprio homem, portanto é o super-homem. Na tradução inglesa, o beyond the human. Né? Portanto, esse é o conceito do super-homem de Nietzsche, previsto lá no Assim Falava Zaratustra. É aquele que realmente se desprende de imposições abstratas e metafísicas e vive a sua vida. Né? E veja, eu devo fazer aqui uma observação, que esse viver a sua vida de acordo com o amor fati lá de Nietzsche, lá da ciência, que é o amor pela vida, não são só flores. A vida vai nos propiciar, inclusive na maioria das vezes, angústias, tristezas, sofrimentos, ansiedades, tudo isso, mas isso tudo faz parte da vida e nós temos que vivê-la, assim diz Nietzsche. Né? Nós temos que vivê-la e reconhecê-la como tal e sermos sabedores que somos responsáveis por aquilo que fazemos. Até me lembrei de um outro conceito famosíssimo de Nietzsche, que é o eterno retorno, não é verdade? O eterno retorno, se não me engano, eu acho que está no livro Anticristo. Não se assustem, gente, o Anticristo é um nome, mas você tem que compreender a obra de Nietzsche para entender o que ele está dizendo ali. É exatamente o que eu disse, é contra a estrutura religiosa do pensamento, não tem nada a ver com Deus aqui, tá, gente? Eu acho que ali ele coloca essa questão, né, que ele faz uma pergunta, se vir um demônio lhe disser que você vai viver a sua vida eternamente da mesma forma que você vive, você vai acordar todo dia, vai para o trabalho, o mesmo trabalho todo dia, vai ter as mesmas dores, as mesmas tristezas, as mesmas decepções, as mesmas alegrias, tudo isso eternamente, vai ser um eterno retorno. Aí é o seguinte, você vai achar isso bom ou vai achar isso ruim? Se você achar isso bom, você está no bom caminho, que você está fazendo a coisa certa. Se você achar isso ruim, é que você tem que mudar. Né? Pô, eu não quero que isso aconteça eternamente, então tem que tomar decisões para que se mude esse cenário. Né? Mas perceba, tudo isso envolto no aspecto da existência tal como ela é. Né? Portanto, ser um super-homem de Nietzsche é aquele que supera qualquer barreira abstrata, que o impede de viver a sua vida, que o impede inclusive de assumir as suas responsabilidades. Este é o além-homem, ou beyond the human, ou o super-homem de Nietzsche, que para ele é um ser superior. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise. Claro, Nietzsche ele comporta uma profundidade muito grande, não é? Mas aqui a intenção é passar isso de forma mais simples para que todos compreendam bem. Espero que tenham gostado e até a próxima.